ou relegado. Isso, evidentemente, que a gente não pode generalizar, mas há um abandono da reportagem, há um abandono, como bem lembrou o Schroeder aqui, de conceber, de encarar, de defender o jornalismo realmente como uma necessidade social, como um bem público, à altura dos avanços e das demandas que a sociedade brasileira hoje tem colocado de um modo geral, inclusive para a própria imprensa. Uma imprensa, infelizmente, que não consegue responder às principais demandas da sociedade brasileira, da grande maioria do povo brasileiro. E isso não é culpa nossa, é culpa dos empresários. Temos responsabilidades, evidentemente, mas tem que dizer quem são, quem fez essas escolhas. Quem optou por modelos falidos, negócios que acabam na crise, optando sempre pelo caminho fácil de demissão em massa? Não foram os jornalistas. Quem optou por esse modelo de confundir, de diluir o jornalismo no meio do entretenimento, no meio da ficção, no meio da propaganda, não foram os jornalistas, foram as empresas. Elas têm uma responsabilidade nesse processo. São elas que seguidamente, de maneira absurda, eu acabei de ser taxado pela presidente da NJ como obscurantista, por defender uma decisão de vocês, jornalistas, em congresso de jornalistas, que é o Conselho Federal de Jornalistas. Por defender isso, eu e toda a direção da FENAGE fomos taxados por ela em artigos publicados e republicados como obscurantistas, aliados aos setores que defendem a falta de a ausência de liberdade de expressão e liberdade de imprensa no Brasil. A cada momento, a cada pequeno avanço que se tem, como foi a Conferência Nacional da Comunicação, logo eles desenterram os velhos fantasmas da censura, os velhos fantasmas da falta de liberdade de imprensa, de constrangimentos à liberdade de imprensa. Isso é inaceitável. Num país com esse amadurecimento, num país que hoje discute alternativas de maneira democrática para a sociedade brasileira, é inaceitável que a imprensa nacional ainda tenha essa postura retrógrada. É inaceitável, não só do nosso ponto de vista, vítimas frequentes da violência, desse tipo de posição atrasada, de novo, da maioria, há exceções evidentemente, mas da maioria dos empresários que controlam os poucos, cada vez menores, o companheiro Gustavo tem razão, cada vez menores grupos de comunicação que controlam a comunicação no mundo, em particular no país. Do ponto de vista da nossa profissão, para encerrar, eu quero dizer que nós temos grandes desafios. Temos um compromisso histórico de uma luta que foi forjada dentro da Federação Nacional de Jornalistas, e aqui nós vamos fazer no último dia, no último evento desse congresso, organizado de forma combativa pelo Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, vamos fazer uma homenagem a um dos autores, a um dos inventores dessa disputa no país, que é o companheiro jornalista já falecido Daniel Hess. Nós temos um papel fundamental e do qual não podemos renunciar, de seguir disputando, lutando pela democratização no meio de comunicação do Brasil, que junto talvez com a questão da terra seja uma das áreas em que a democracia tem uma das mais ausências possíveis, uma das necessidades de maior presença do ponto de vista da sociedade brasileira. Também estamos desafiados a enfrentar as questões salariais, a questão de emprego, e vamos estar na pauta. E eu quero dizer aqui que, diferentemente de muita gente que costuma ser alarmista, ou exageradamente pessimista, que nós temos, apesar de tudo,
em vários sindicatos, eu estou vendo aqui dirigentes de sindicatos no Brasil inteiro, apesar de tudo, temos conquistado avanços, pequenos avanços, é verdade, mas significativos do ponto de vista da nossa história, com a luta dos sindicatos e com o apoio da FENAGE a essas lutas. Mas temos que discutir, e aqui é a oportunidade de fazer isso, como vamos avançar mais na defesa dos interesses legítimos, de sobrevivência da nossa categoria como trabalhadores jornalistas. Discutir salário, discutir questão de emprego e a possibilidade de constituir, de nos organizar para conquistar na luta um piso nacional para a nossa categoria. E finalmente estamos sendo cobrados aqui a responder à violência que nos foi imposta pela decisão do Gilmar Mendes na metade do ano passado. E aí eu quero dizer, porque praticamente estamos em casa, tem muito companheiro nosso que ainda não acordou da pancada. Foi uma violência imensa, mas está na hora de levantar, está na hora de erguer a coluna. Não dá para a gente ficar se lamentando eternamente ou achando que essa decisão é irreversível. Irreversível é a morte. Nós, companheiros jornalistas, não temos o direito de vacilar. Não temos o direito. Em respeito às gerações de jornalistas, e está aqui um que eu faço uma homenagem, que organizou a nossa categoria, que apesar da ditadura conquistou a regulamentação profissional. Está aqui o presidente da FENAGE em 1969, Lucídio Castelo Branco. Em respeito a ele, as gerações de jornalistas que inclusive o antecederam, mas principalmente pelos que estão hoje assustados, perplexos, nos bancos da universidade, não sabendo o que vai se tornar essa profissão, se vai ser um amontoado ou se vai ser uma categoria. Em respeito a eles, aos que nos antecederam e aos que vêm depois de nós, nós que hoje estamos na frente dos sindicatos, na frente da FENAGE, não temos o direito de ter dúvida. Não temos o direito. Na nossa luta, nós conquistamos o que muita gente duvidava. Em vários estados, em vários municípios, já tem projeto tramitando, ou já foi aprovado, como é o caso do Rio Grande do Sul, com derrubar o veto da governadora, lei exigindo que no serviço público tenha jornalista formado. Isso foi na luta, organizada lá no IJAC, em outubro do ano passado em Goiânia. Com a nossa luta, o que muita gente duvidava, hoje já tem 2 PECs aprovadas no Congresso Nacional, aprovadas em todas as comissões, pronta para decisão no plenário do Senado e no plenário da Câmara Federal. Muita gente duvidava que a gente ia alcançar isso. Prontas, as 2 propostas de emenda à Constituição, eu insisto e repito, estão prontas para votar em plenário. O que pode e deve acontecer logo que as eleições terminem. Isso exige de nós resposta, isso exige de nós mobilização da categoria, da sociedade brasileira. Bem lembrou o nosso presidente eleito, nós viramos o jogo na sociedade, na opinião pública. A opinião pública está do nosso lado. E temos que aproveitar isso para derrotar os patrões, porque são eles os principais interessados na nossa desorganização, na nossa desmobilização. É aqui, no nosso fórum, no Fórum Democrático dos Jornalistas, que nós vamos encontrar de maneira democrática, como é a tradição histórica da FENAGE e dos movimentos sindicais dos jornalistas, as melhores respostas para a sociedade, para o jornalismo e principalmente para a organização da nossa profissão no Brasil. Muito obrigado, que tenhamos todos um grande evento, um evento histórico na nossa categoria. Milhares e milhares de jornalistas que não puderam vir aqui estão de olho na decisão que vamos tomar.
E nós temos que honrar essas decisões, honrar os compromissos que nós temos assumidos durante esse período com a nossa categoria, com a nossa profissão. A luta nós sempre soubemos fazer, travar, respeitar nossas diferenças, mas acima de tudo, preservar os grandes interesses da nossa profissão e da nossa categoria. Vamos à luta, companheiros. Nós temos condição plena, ainda este ano, e isso não é proselitismo, ainda este ano, de resgatar a autonomia que nos foi roubada, a autonomia sobre a nossa profissão, que nos foi indevidamente furtada, resgatar a dignidade de ser jornalista, de dizer que tem uma profissão e que ela precisa ser valorizada. Muito obrigado.